Olá, investidor e investidora de sucesso, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, seja um holder. Me chamo Thiago e aqui a gente tem uma missão muito clara, que é de ajudar você a investir de forma tranquila e segura para aí antecipar sua aposentadoria e também ter uma aposentadoria aí mais rica com os investimentos. Hoje vamos dar sequência aí à nossa série, o Holder Analisa, onde a gente analisa aqui ativos, ações, fundos imobiliários, até investimentos do exterior. A gente olha esses ativos, analisa, mostra para vocês, vê qual o nosso racional por trás dessas avaliações, para que vocês também aí possam estudar e conseguir avaliar os ativos e os melhores investimentos para vocês. No vídeo de hoje, a gente vai falar aí de uma empresa que acaba sendo muito conhecida no mercado. Muitos acabam falando que ela sempre está cara, se realmente está cara ou não, se daqui a um pouco vale a pena investir nessa empresa. Eu vou mostrar hoje para vocês e avaliar, que é a empresa VEG. Mas antes de a gente começar essa análise aí, eu vou pedir para que vocês aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, fique por dentro de todos os nossos vídeos, né? Toda vez que sair um vídeo, você vai ser notificado aí para que consiga acompanhar todo o nosso conteúdo e também compartilhe com aquele amigo que precisa começar a investir. E se você quiser que a gente analise aí algum ativo, também pode deixar o comentário aqui embaixo, tá? Então, agora nós vamos aí para a tela, onde a gente vai começar realmente a analisar os dados de VEG. VEG é uma empresa aí que teve um crescimento muito grande nos últimos tempos, né? Quando a gente vai ver aqui, ó, em um ano já cresceu 12%, 5 anos 279%, e se for pegar todo o histórico dela, 24.000%. Então, tem realmente um crescimento absurdo, né? E isso faz com que muitos ainda na hora de investir fiquem um pouco ressabiados. Será que realmente a empresa ela vai continuar crescendo ou não? A empresa está cara ou não? Como é que são os múltiplos ali de preço e lucro que a gente analisa sempre, né? Que são múltiplos mais altos para a VEG, né? Então acaba gerando sim essa dúvida. A VEG aí nos últimos dias aí acabou estando em alta, né? A VEG ela anunciou uma aquisição de um negócio de motores elétricos industriais da Regal Rexnord, a um valor de 400 milhões de dólares, né? Então, uma aquisição bem grande na divisão aí de motores, onde ela justamente visa ampliar essa aquisição de negócios, de áreas relacionadas a isso, né? Então, ela vem crescendo, ela vem buscando outras alternativas para buscar cada vez mais mercado, né? Então, se a gente for ver essa empresa que a VEG comprou, no ano de 2022, ela teve uma receita líquida de 541 milhões de dólares e uma margem EBITDA de 9,5%. Então, bem interessante, né? Essa empresa, então, ela tem 10 fábricas em 7 países, aí, Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Países Baixos e Canadá. E tem uma equipe de aproximadamente 2.800 colaboradores. Então, a gente pode ver que realmente é uma empresa grande, né, onde a VEG busca aí ampliar a sua atuação de forma aí no exterior, e aí a aquisição dessa empresa vem de encontro a isso, tá? Então, só mostrando aqui um pouquinho do que foi falado de VEG nos últimos dias, e por isso que foi até um pedido de um inscrito nosso aqui para analisar a VEG, né? Então, é uma empresa aí que está muito em alta. O que a gente faz sempre, o que a gente sempre comenta aí, primeiro passo, entender também o mercado que essa empresa está inserida, para ver se realmente faz sentido ou não investir, e como é que ela realmente ganha dinheiro, qual a operação dela, como que ela ganha receita aí e possíveis lucros através da empresa. Então a VEG, ela tem uma linha diversificada e atende diversos mercados, a gente vai ver aí pela frente, então isso ajuda bastante. É uma empresa que foi fundada em 1921, ela é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital, com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas para diversos setores, incluindo infraestrutura, siderurgia, papel e celulose, petróleo e gás, mineração, entre muitos outros. Então isso é importante, né? Está diversificado, está em diversos setores e tem uma gama muito grande de produtos. Depois a gente vai ver melhor esses produtos. A VEG se destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender às grandes tendências voltadas à eficiência energética,
energias renováveis e mobilidade elétrica. Então, são assuntos ah, e setores onde a perspectiva de crescimento ela é muito grande. Então, energias renováveis e mobilidade elétrica, veículos elétricos, fornecer produtos para veículos elétricos. Então, acho isso bem interessante. Com operações industriais em 12 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 36.900 colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2022, atingiu o faturamento líquido de 29,9 bilhões, destes 50,3 provenientes das vendas aqui no Brasil. Então, aí, uma receita absurda, uma quantidade de países também muito grande, então a gente consegue ver as dimensões da empresa, tá? Aqui também vou dar o meu olhar aí mais técnico, né? Para quem me conhece, para quem nos acompanha há mais tempo aí, sabe que eu sou engenheiro eletricista, então eu acabo tendo uma certa propriedade aí para falar desse segmento aí que envolve a parte de energia, a parte de produtos eletroeletrônicos. Então, lá no próprio site de RI da empresa, a gente consegue buscar uma apresentação, isso aqui é bem interessante, a gente consegue ver vários dados. Então, aqui ó, até atualizado, 39 mil colaboradores, 4.300 engenheiros, 70 mil motores produzidos por dia, isso é muita coisa, e 1 milhão de metros quadrados, maior parque fabril de motores elétricos do mundo, né? Então, a divisão de motores elétricos da WEG, ela é muito forte, né? Esse é o principal produto aí, como eu comentei antes, 29,9 bilhões em receita líquida, né? Então, e 161 bilhões em valor de mercado. Isso aí em dezembro de 2022. Então, a gente pode ver aí realmente que é uma grande empresa. Quando a gente vai para soluções envolvendo a WEG, soluções de ponta, então ela atua no ramo de energia, na parte de geração, transmissão e distribuição com seus produtos, na parte também de automação e proteção de instalações elétricas, aí parte de dispositivos para quadros industriais, então isso vai ter muito lá, disjuntor, contator, enfim, todos esses dispositivos aí para a parte de automação, CLP, atuando na parte de indústria, na cidade, no campo, e ainda tem uma divisão aí de tintas, então tem a WEG Tintas também. E aqui, né, quando a gente vai para essa parte aí, a gente pode trazer muita parte de geração de energia solar, onde ela fornece esses produtos que está em alta, a parte como a gente viu ali de mobilidade elétrica, então tem motores, drivers para carros elétricos, e também aqui quando fala de cidades, a WEG já tem produtos aí para automação residencial da WEG Home. Então, para automatizar realmente iluminação, periféricos aí de casa. Então, que também é uma grande tendência a trabalhar agora, não só na automação da indústria, mas trazer essa automação, trazer essa tecnologia aí para dentro das residências. E a WEG está inserida em todos esses setores. Isso é muito importante, acho que isso aqui é um ponto bem legal, onde ela tem a diversificação de suas receitas em diversos tipos de produtos e além disso ela está inserida em diversos setores, diversos mercados. Então, se daqui um pouco um setor está mais para baixo, pode um outro setor estar mais ativo e faz com que ela tenha um risco menor em relação às suas receitas, tá? Então, aqui vai ter várias apresentações, a gente pode ver aqui ó, como é que essa receita ela está distribuída. Então, em torno de 50%, como a gente viu antes no Brasil, mas América do Sul e Central 6%, América do Norte 23%, Europa 13%, África 3%, Ásia e Pacífico 5%. Então, com distribuição global, isso é muito importante, isso é interessante, a gente não fica dependendo aqui só do Brasil, por exemplo, então ela tem tanto o Parque Fabril está com presença em outros países e a receita, consequentemente, aí de outros países. Quando a gente vem aqui para os produtos, a gente olha e compara a WEG a seus principais concorrentes. Ela é que tem linha de produto em todas essas áreas, desde equipamentos eletroeletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia e motores comerciais também, né? Então, a gente vai ver que ela está inserida em todos esses itens, enquanto que outras grandes concorrentes, outras grandes marcas aí, internacionais, como Siemens, ABB, Schneider, elas não têm toda essa gama de produtos. Então, isso faz com que a WEG ela seja muito competitiva realmente em relação a seus concorrentes. E a gente pode ver aqui, ó, a Regal aqui, né, como listada aqui como seu concorrente, trabalhando principalmente nessa parte de motores, que foi a aquisição que a WEG fez. Então, comprando seus concorrentes, ampliando cada vez mais o mercado. Então, isso mostra o quanto
que a empresa realmente quer crescer. Quando a gente vai aqui para avaliação de mercado, percentual aí de, de crescimento em áreas, né? Então, equipamentos eletroeletrônicos no mercado interno 20%, 16% no mercado externo, geração, transmissão e distribuição de energia no mercado externo cresceu 35%, no mercado interno caiu 3%. Aqui acredito muito pela parte de geração de energia solar, que no ano de 2023 aqui passa por uma mudança aqui no Brasil, então o mercado como um todo em si caiu bastante, em torno de 20% aí o mercado de energia solar, e a gente pode ver aí que a WEG caiu bem menos, né? Então, motores comerciais 6% interno, mercado externo 14%, tintas e vernizes 16% no mercado interno e 15% no mercado externo. Então, a gente pode ver que a WEG ela vem crescendo aí no ano de 2023 em todos os seus segmentos. Trajetória de crescimento constante, então, como a gente viu lá em relação à cotação, quando se trabalha em relação à receita, que a gente pode ver que realmente é um crescimento absurdo ao longo dos anos, um crescimento aí de aproximadamente 18,5%, então acaba sendo algo bem expressivo. Quando a gente analisa aqui também o ROIC, né, o retorno aí em relação à própria empresa, a gente vê que também nos últimos anos teve um retorno muito grande, já tinha percentuais altos, 14, 17%, e nos últimos anos 20, 25, 30, 29%. Então, são valores aí bem expressivos, tá? Então, aqui falando sobre todo o portfólio de WEG, então, a gente pode ver que realmente tem uma gama grande de produtos e marcas que ela foi adquirindo, ela vem adquirindo ao longo do tempo. Então, tem uma vasta apresentação aí para quem quiser acompanhar melhor. Então, sempre com o mesmo planejamento estratégico de longo prazo, expansão internacional, novos negócios e mais e melhor. Então, cada vez mais eficiente, melhorando seus produtos. Vamos aí agora para os dados, indicadores, para que a gente possa também olhar mais a fundo. Então, na cotação de hoje, dia 30 de 9, R$ 36,27. Então, um PL de 30,29, eu vou falar um pouquinho mais para frente, dividend yield de 1,65. Cotação a gente já deu uma olhada antes, como é que é a rentabilidade, né, de Vega ao longo do tempo. Nos últimos 10 anos, aí, em torno de 983%, algo bem expressivo, e uma rentabilidade real, aí, considerando inflação, 500%. Então, um retorno realmente absurdo, muito grande. Então imagina a gente ter aí esse retorno ao longo dos anos, é algo extremamente inimaginável. Então, mas nada impede que a empresa ela continue crescendo. Claro que são números muito expressivos, né? Não se sabe se realmente mantém nessa mesma quantidade, mas sim é uma possibilidade de ela continuar crescendo. Então, como eu comentei lá no início, às vezes o pessoal fica um pouco ressabiado em relação a isso, para a empresa ter crescido muito e acha que não vale a pena daqui a um pouco mais investir, porque ela já cresceu o que tinha para crescer. Mas se a gente for ver, recentemente adquirindo outras empresas e querendo expandir cada vez mais. Então, claro que ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, mas sim tem uma possibilidade, a gente tem que entender, ver como é que a empresa funciona ou não e avaliar todos esses aspectos. Quando a gente vai para um preço sobre lucro, WEG ela tem historicamente um PL mais alto, então isso faz com que as pessoas às vezes não queiram investir, digam que a empresa está cara porque tem uma relação de preço sobre lucro muito alto. Mas quando a gente olha o histórico dela, que é importante olhar o histórico, a gente vê que a empresa ela sempre foi negociada aí a PLs mais altos. A gente tem uma média aí em torno de 33,99 e hoje então em torno de 30,29. Então ela está abaixo das médias. Teve períodos aí onde esteve muito mais alto, né? Então quando a gente compara ela com ela mesma, a gente pode ver que ela está coerente e está até abaixo da média histórica. Então isso pode ser aí um indicativo de que a empresa está num bom momento de compra ou não. Então isso tudo tem que se analisar. É importante que a gente analise ela com ela mesma, não ficar analisando com um monte de outras empresas que têm negócios totalmente diferentes. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui são as margens, então a gente busca uma margens altas mostram que a empresa ela é muito competitiva. Então quando a gente trabalha com uma margem bruta aqui de 31% e uma margem líquida de 15,83%, considerando que ela trabalha com produto e às vezes as margens são mais baixas, a gente avalia que realmente
tem uma margem bem elevada, né? Então, isso acaba sendo importante. Isso é um ponto muito importante, a gente investir em empresas com margens altas. Dividendo baixo, né, em relação a percentual, mas a gente vê que WEG é uma empresa que ela vai crescendo, que ela expande, ela investe nela mesmo para crescer, então os dividendos aí eles não vão ser tão expressivos. Claro que com uma cotação às vezes mais alta, o dividendo percentualmente também vai ser baixo. E a gente vai ver aqui o payout dela não é um payout baixo, então ela acaba distribuindo dividendos aí também no mesmo percentual do que outras empresas. Então não dá para se apegar só ao percentual de dividendos, tá? E aí, em relação à dívida é que tanto dívida líquida sobre patrimônio quanto sobre EBITDA negativa, então isso é muito importante, uma empresa que não tem dívida, que está crescendo, então isso acaba deixando o investidor aí tranquilo. E como é que é o CAGR ali, de crescimento, né? O nível de crescimento de receita e lucro nos últimos 5 anos muito grande. Receita 21% e lucros 30%. Então cresce receita e lucro, isso é muito importante, tá? Aqui histórico de dividendos, a gente vê que sempre em torno de 2%, 1,98, né? Um percentual realmente um pouco menor, mas como eu comentei, o payout dela aí é alto também comparado a outras empresas, então são tudo análises que a gente tem que fazer de acordo com seus objetivos. Quando a gente olha a comparação de VEG com o Ibovespa, nem como comparar, né? Muito superior aí nos últimos períodos, então trazendo um bom retorno pro investidor. E uma coisa aqui que a gente sempre olha também, né? Então, receitas e lucros, receita sempre crescendo, lucro também crescendo, e isso é importante ter esse histórico aí, um bom histórico de receita e de lucros, isso traz uma segurança e uma perspectiva de que pode sim a empresa se manter nesse ritmo, né? Então, empresas aí que acaba tendo ciclos, flutua demais, acaba sendo um risco maior, e quando a gente vê isso aqui, receitas e lucros constantes e crescendo, acaba sendo muito interessante. E lucro sobre cotação, relação de lucro sobre cotação, a gente pode ver aqui o quê? Que o lucro está subindo e cotação caindo. Então, acaba sendo um momento bem interessante daqui um pouco para um tipo de investimento, a gente analisar isso, né? Porque daqui um pouco a cotação está subindo demais e o lucro não. A cotação não está acompanhando o lucro. Aí é um cenário, mas aqui a gente está vendo o lucro crescendo e a cotação caindo. Então, pode ser sim um indicativo que a gente tem que olhar aí para um ponto de entrada na empresa, por exemplo. Então, acaba sendo algumas avaliações aí que a gente tem que realmente fazer, tá? Vou voltar aqui para a tela para a gente conversar um pouco. Então, o que a gente pode ver, né? Os números de VEG, eles são bem interessantes, são bem expressivos quando a gente olha margens, quando a gente olha a dívida. Então, uma empresa que não tem dívida, que tem margens altas, acaba sendo muito importante. Eu recentemente entrei em VEG, então ainda não tinha em carteira, mas porque tinha outros objetivos, mas gostaria muito assim de analisar, de olhar, de estar com uma posição na empresa e há poucas semanas atrás aí acabei fazendo um aporte em VEG. Acho muito interessante por essa visão de crescimento da empresa, por esse portfólio dela que ela tem aí em relação a seus produtos em diversos setores, com uma receita global, então isso acaba sendo muito importante. E claro, quando se analisa ali preço sobre lucro, pode ser múltiplos mais altos, mas é uma empresa que historicamente tem, né? Então, acho que sim, tem que se analisar isso, mas tem que ver como é que é a evolução dela ao longo do tempo, como é que são os indicadores dela ao longo do tempo, tá? Então, só reforçando, isso aqui não é nenhum tipo de indicação, aqui é mostrar pontos que a gente analisa para que você também possa estudar e analisar as melhores empresas, tá? Então, também gostaria de pedir para vocês deixarem aqui seus comentários aí, o que acharam do vídeo, o que acharam da avaliação, se vocês têm ou não VEG em carteira e se tem o porquê vocês investem em VEG, para a gente ir trocando essa ideia, tá? Não se esqueçam também, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Compartilha com um amigo aí que quer começar a investir ou que investe junto com você, que você acaba conversando sobre investimentos. E nos sigam em todas as redes aí, @seja um holder. Até o próximo Holder Analisa.